Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Eu, Marcelo Augusto. Nossa gente, tanto tempo que eu não apareço por aqui. E eu peço até desculpas por isso, né? Porque é bem complicado todo esse negócio de fazer vídeo, de criar um tema. De criar um tema não, né? De abordar um tema, de como fazer o vídeo, de como iniciar. Parte de edição e etc, coisas que todo youtuber sabe. Eu não sou youtuber, eu simplesmente fiz o canal pra poder estar compartilhando com vocês as minhas, né, experiências aqui na Alemanha e etc e tal, pra vocês que sabem que eu vim pra cá como voluntário. Isso já tem até um tempinho atrás, por isso que eu tô até sumidinho aqui do canal, porque eu estava mesmo sem ter um pouco de história pra contar pra vocês, ou de como falar até mesmo, porque os vídeos, como vocês veem lá por trás, tem uns vlogs, tem como fazer aplicações plano social, visto, etc e tal. Tudo isso já abordei aqui no canal. Porém, agora eu gostaria de estar aqui abordando com vocês um tema, né, que eu gostaria também de ter abordado há muito tempo atrás com vocês e tal. Mas eu não sabia como falar, não sabia como, né, ou não sabia se deveria, né, falar se vinha ao caso e tudo. Mas como eu já venho assistindo muitos vídeos, tanto de au pair como de pessoas que fizeram o ano social, eu gostaria também de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Não significa que porque o Marcelo agora tá dizendo que ele teve uma experiência uó, né, vamos dizer assim, uma experiência meio que desagradável no período de ano social dele, não significa que vai acontecer com todo mundo, porque tá, cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência, é única, é maravilhosa e vale muito a pena sim fazer. Óbvio que como tem os seus lados positivos, também existe o seu lado negativo. Então eu vou estar falando um pouquinho pra vocês aqui sobre a minha experiência no meu ano social, um dos pontos negativos do que aconteceu aqui comigo durante esse período, tá, gente? Então vem, rola a vinheta sem vinheta, porque eu não preparei uma vinheta, só fiz o vídeo mesmo pra vocês. Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir lá na minha página do Instagram, que assim como o nome do meu canal é também a página do meu perfil no Instagram. Então vamos lá pra história. Senta que lá vem a história. Sabem, eu vim pra cá no ano de 2018 pra poder fazer o ano social, né? Tem muita gente que conhece. Quem não conhece, quem não sabe, quem chegou agora no canal e não sabe do que se trata o meu canal, vai lá nos meus primeiros vídeos, que daí vocês vão entender tudo um pouco, né? O que eu falo lá, as dicas que eu dou pra quem tem interesse de vir pra cá, pra Alemanha, pra prestar um ano social. E tem outros programas que eu conheço, mas que eu não apliquei, etc. Bom, enfim, tem muito a ver com ano social e vistos, então vão dar uma olhadinha nos meus primeiros vídeos e vocês vão entender por quê. Porém, esse vídeo de hoje aqui vem com um outro tema, com um outro assunto, né? Que creio que na maioria das pessoas, maioria, ou não sei, uma parte de quem veio fazer ano social, ou que veio fazer au pair, algum tipo de intercâmbio tenha passado, né? Durante essa temporada. E aqui eu quero meio que compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? Teve também vídeos com pontos positivos e etc e tal. O que eu acho, o que eu penso, os alemães e assim, enfim. Em outros vídeos, em temas que eu abordei aqui no canal. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco mais sobre a minha experiência durante o período de ano social na instituição na qual eu trabalhei, que inclusive, gente, é maravilhosa, né? O que estraga mesmo são as pessoas. Não tô me referindo em generalizando, mas o ser humano é uma coisa que é bem complicada de lidar. Enfim, vamos começar a história agora. Eu vim pra cá, pra Alemanha, pra fazer esse ano social. Trabalhei em uma casa de repouso com 4 pessoas que tinham algum tipo de deficiência mental ou física. Mas comigo, mais 4, né, assistentes. Deles, 1, 2, 3, 3 eram fixos, contratados pela casa, e o outro seria um voluntário também, juntamente comigo, que na época era uma menina lá da Hungria. Bom, essas 3 pessoas que juntamente trabalhavam também como assistentes contratados, fora ela, tinha a nossa chefe, que era a representante da casa. Bom, vou começar falando primeiro da organização. A organização na qual eu trabalhei, né, na qual eu prestei o meu ano social, é uma comunidade que ela tem em todo, não em todo, em geral no mundo, mas tem em vários países e outros continentes, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui na Europa, na Alemanha. Na Alemanha tem uma boa quantidade, na França, tem também no Brasil, inclusive em São Paulo. E, enfim, voltando
A questão, trabalhava nessa casa, a instituição na cidade na qual eu trabalhei, que foi uma pequena Dorf, que é conhecido como vilarejo, vila aqui na Alemanha. Neste local tem 3 casas dessa organização. Uma fica bem no centro da Dorf, a que eu trabalhava ficava um pouquinho mais afastado descendo, e a segunda casa era exatamente quase meio que colado, tipo 5 minutos, né, da casa que eu estava trabalhando. E nesta casa trabalhávamos nós, né? Nesta casa tinha uma alemã que trabalhava lá com a gente, que no começo, quando eu vi ela a primeira vez, eu já fiquei assim, nossa, essa mulher é bem esquisita. Mas também não quis ter nenhuma impressão assim, já precipitada, né? Cheguei na casa, eles me receberam muito bem, inclusive ela e tal. Foi bem engraçado que quando eu cheguei aqui, eu desci numa parada de trem, né? Uma parada depois, foi uma coisa bem louca pra poder eles me encontrarem. Primeiro eu já cheguei me perdendo, né? Então, e daí, quando eu cheguei na casa, ela estava sentada com um dos pacientes e tudo, e etc. Eu tava lá pintando, fazendo alguma coisa, me receberam super bem. Ela foi até meio que simpática comigo. Me mostraram o meu quarto, me mostraram a casa, me falaram como funcionava e funciona tudo na casa, como deveriam ser, etc e tal. Coisas que com o passar dos dias, eu fui aprendendo melhor. Então, o que acontece? Tive o primeiro dia, o segundo dia, fui aprendendo e aquela coisa e tudo que, né? Se você já não vem com o idioma, por isso que é muito importante aprender, nem que seja um básico do idioma. Pra mim era bem complicado de ter que fazer tudo, porque a única pessoa da casa na qual eu trabalhei que fala inglês era a minha chefe e ela não estava lá todos os dias. Ou caso a chefe geral responsável por esta casa na qual eu trabalhei. Ela não estava lá todos os dias. Então, através dela foi o máximo que eu consegui aprender foi os dias que ela ia trabalhar, então. Enfim, e tudo ia passando o primeiro dia, o segundo dia, e essa pessoa em específico, essa mulher, sempre muito educada, mas sempre com uma fisionomia muito estranha, de uma pessoa assim, sabe, muito, vamos dizer assim, na dela, muito, né, sabe, sempre na dela, assim, não muito de contato, assim, né, bem esquisita, como você sabe, pessoa que não conversa muito, pessoa que não, né, não demonstra muito interesse pelas coisas. Enfim, isso foi passando os dias e tal e etc. Até que, depois de passar, não sei, de 1 mês, 2 meses e tal, começaram a meio que aparecer umas coisas estranhas dela. Uma vez, né, por exemplo, eu não. Você tem um plano de trabalho que ele ficava no escritório, então eu ia lá olhar os dias que eu trabalhava e esse plano saía todas as quintas-feiras. Então, o que aconteceu foi que uma vez, acontecia muito de eu ter um horário meio que dividido. Eu trabalhava uma parte do dia, fazia uma pausa entre esse dia e na metade do dia. E a segunda parte do trabalho por exemplo, vamos supor, de 6 às 9 da noite, por exemplo. Sempre tinha um horário dividido, nunca era um horário fixo e nunca era um horário por completo. Então acontece que um dos dias eu não prestei bem atenção nesse plano de trabalho e meio que eu troquei os horários. E daí o primeiro dia já foi ela batendo na porta do meu quarto, batendo e diz assim, oi, tudo bem? Eu peguei e desci e tudo, ela pegou. E na época, tipo assim, com ela, eu só ouvia ela falar alemão. E eu não tinha fluência no alemão. Eu nem sabia o que ela tava se referindo, por mais que eu tenha, né, sempre concordando com a cabeça e tudo. E ela chegou pra mim e disse assim, ai, hoje você trabalha. Aí eu peguei e disse assim, ó, eu trabalho, mas não é agora. E ela falou numa palavra que pra mim ainda não era para mim ainda não tinha conhecimento da palavra em alemão, que significa jeans, né? Que é jeans. Você tem jeans hoje, você trabalha. E eu meio que concordei e tal e tudo. Ela pegou assim, mas você já começou agora. Ela pegou assim, você já deveria estar agora aqui. Aí eu peguei e disse assim, ok, então eu vou só rapidinho no quarto e já volto. Esse foi o meu primeiro meio que perceber que ela era meio estranha, ou que ela se comportava estranho com as pessoas com que ela não tinha contato, ou que simplesmente ela não gostava, porque pra ela gostar de uma pessoa era muito difícil. Esse foi a primeira situação com ela meio que, vamos dizer assim, desagradável, mas meio que pra mim ficou como um mal entendido, pelo fato de eu não ter entendido que o plano de trabalho eu teria que trabalhar naquele horário. Enfim, com o passar do tempo, muito tempo depois, já meio que quase da metade pro final do meu período de ano social, eu meio que comecei a ter os meus desentendimentos com ela. Dentro do trabalho, porém fora ela demonstrava ser uma outra pessoa totalmente diferente.
ela era uma pessoa meio assim que, né, arrogante, uma pessoa. Nossa, um tipo de alemão assim, tem muitos deles, assim como tem muitos brasileiros também, mas que ela chegava a ser bem desagradável mesmo. Que foi uma pessoa que eu tive um conflito muito grande, porém que as pessoas dentro do local não entendiam. Enfim, vamos lá, porque senão a história vai ficar muito longa e eu não quero que esse vídeo fique muito longo pra vocês ficarem entediados. Então, eu vou contar uma situação com ela, né, de diversas que aconteceram, que pra mim foi meio que assim, bem estressante, bem, sabe, uma coisa muito chata mesmo. O que acontece é que o pessoal da casa, né, juntamente com os pacientes e etc e tal, eles fazem férias de verão, né? A primeira férias de verão que eles fizeram, eu não pude estar porque eu estava fazendo seminário na organização na qual me trouxe pra cá. Eu estava com eles em uma outra cidade fazendo seminário, então por isso eu não pude participar das férias. As segundas férias que eu também não participei, porque eu nunca pude participar das férias, eu só tive duas oportunidades, porque eu fiquei quase 1 ano e meio com eles, e a segunda férias que eles fizeram, no caso, foi na primavera, que foi quando eles viajaram, porém, na segunda casa, né, que essa dita cuja, né, que eu não contei, num certo momento ela trocou de casa, ela precisou trabalhar em outra casa, porque lá ela seria nomeada a chefe dessa casa. Enfim, é uma longa história que, por sinal, eu vou contar já bem curta aqui pra vocês. Ela se tornou chefe nessa outra casa. Depois de muito tempo lá, tanazando, sendo uma pessoa super chata. Vamos lá, voltando. Então, depois de muito tempo trabalhando com ela nesta casa, onde eu, né, prestei o meu ano voluntário, ela seria transferida para uma outra casa, né, para a casa, no caso, que fica mais ou menos a 5 minutos, né, caminhando da casa de onde eu trabalhei. Ela seria nomeada lá a chefe da casa, porque a anterior, a mulher anterior que estava lá, teria pedido para sair para ir, porque tinha uma outra oportunidade em uma outra cidade, né, de trabalho. Então, lá ela resolveu mudar e ficar nessa casa. Então veio as férias de primavera, na qual a casa onde eu trabalho, porque eles sempre faziam assim. Férias de primavera, como eram 3 casas, com a quantidade específica de pacientes e de assistentes e voluntários, eles faziam no máximo férias 2 casas, mas meio que no mesmo período, para que não estejam todas as casas, todo mundo fora. Então, nesse período, saiu a primeira casa que eu trabalhava e a outra casa do centro, né? Do centro da vila lá, do vilarejo, onde todo mundo morava. E daí, essa casa ficou. Porém, a chefe da casa que eu trabalho tinha falado comigo, a chefe geral, né, da organização geral nessa vila, juntamente com a chefe da casa que eu trabalho, falaram comigo, vamos perguntar ao Marcelo se ele não poderia ficar, abrir mão das férias de verão com a casa, pra ele ficar, pra poder ele dar suporte na outra casa que estava com uma necessidade de assistentes lá. Eles não tinham suficientes, então meio que tava bem complicada a situação de cuidar dos pacientes com a quantidade de assistentes que haviam lá. Isso havia sido até bom pra mim, porque eu tinha que fazer outras coisas, fazer entrevistas pra onde eu tô trabalhando agora, né, que é pro meu Ausbildung, tudo, e eu peguei e até meio que concordei, porque daí se eu tivesse viajado com eles, eu perderia todas as oportunidades de fazer entrevistas e etc e tal. Então eu falei pra eles que eu aceitaria com uma condição de que eu ficasse na casa que eu trabalho, né, não precisasse dormir na outra casa, que aí eu fiquei na casa completamente sozinho, porque viajou todo mundo, e lá eu poderia ter minha privacidade, poderia ter meu sossego, né, não precisaria eu estar o tempo todo sendo chamado por alguém dos assistentes que precisasse de alguma coisa. E eles concordaram com isso. Então eu peguei e daí eu falei, tá, tudo bem, eu vou ficar, não tem problema e tudo e tal, e felizes para sempre. E o pessoal viajou e eu fiquei. E essa dita cuja estava nessa outra casa como chefe, né? Se não bastasse ela trabalhando comigo na época que ela me, né, tirava o meu couro, o meu sossego, de que acontecia muitas coisas na época que ela trabalhava comigo como uma assistente, imagina ela como a chefe, né, da casa. Enfim, com tudo isso, eu peguei e fiquei na casa e todos os dias eu ia pra casa, pra outra casa, e lá e fazia o meu horário normal e tudo. Até que um dia, né,
Ela tinha deixado uma listinha de afazeres pra mim e simplesmente mandou o rapaz escrever essa lista e saiu. Porque ela sabia do tempo que eu já tava lá e dos conflitos que eu tinha tido com ela tinha certeza, ela já estava segura de que eu não ia ler aquilo dali numa boa e iria dizer, tudo bem, eu faço isso e tal. Tudo bem. Fui lá, cheguei lá, olhei a lista, porque não era uma lista normal. A casa são 3 andares junto com aquela, né? Que é aqui que é o porão, que toda casa, muitas casas, a maioria das casas, eu creio que todas as casas na Alemanha tem um Keller. A casa se tornava então 4 andares. Cara, ela meio que ela me colocou, ela deixou na lista pra me limpar praticamente a casa inteira. Tipo assim, inteira, sem brincadeira nenhuma. Inclusive trabalho assim, sabe, que não tinha nada a ver com o que eu deveria fazer lá. Cara, quando eu li essa lista, eu fiquei assim. Simplesmente sem acreditar. Eu fiquei assim. Isso foi simplesmente inacreditável que ela tenha feito isso, que ela tenha mandado alguém escrever, coisa que nem eles mesmo faziam, né? Eles acreditariam que um voluntário teria que fazer, porque é voluntário, né? E tá ali pra ser voluntário. E isso foi uma das questões de que muitas vezes eu tenho discutido com ela e batido na tecla de que eu sou um voluntário está ali pra poder dar suporte, pra ajudar e não pra ser escravo, pra fazer o que eles não querem fazer. Então tudo bem, eu li e fui fazendo. Gente, eu fiz essas atividades assim com uma paciência tão grande, mas cada atividade que eu fazia tinha quartos que parecia que eles faziam semanas que não entravam pra limpar. Isso, quartos de pacientes. De que você via toda a sujeira sobre os móveis e etc. E os pacientes dormiam ali. E eu fiquei assim, nossa. E eu fiz tudo o que estava na lista. Fiz tudo o que estava na lista. Eu não fiz tudo o que estava na lista porque ela havia deixado essa atividade pra mim. Eu fiz tudo o que estava na lista porque eu fiquei, tipo assim, meio que chocado com a situação com a qual ela havia deixado a casa como chefe. O ponto que ela tinha levado a deixar a casa com todos os pacientes e tudo ficar de uma maneira tão nojenta, porque tava nojento mesmo. Daí eu fiz e tudo, terminei o meu horário, fui e ela não vi ela nesse dia. Não vi. Voltei pra casa onde eu estava e tudo e etc. E daí eu esperei com que no dia seguinte, que ela estaria lá, né? Que ela estava lá, né? Que quando eu já cheguei assim, só esperando ela me dar a próxima listinha pra ver o que ela ia me dizer. E daí eu cheguei, ela pegou e disse assim, oi Marcelo, bom dia e tal. Então, deixa eu te perguntar, tu fez as tarefas da lista que eu te deixei ontem? Eu já pensei assim, nossa, que cínica, cara. Muito cínica essa mulher. E daí eu disse assim, fiz sim. Fiz sim. Inclusive eu não gostei, eu não achei certo a lista que você fez. Aí ela pegou e disse assim, como assim que você não achou... Eu disse assim, você acha correto o que você deixou naquela lista? Você faz o que você deixou naquela lista? Você cumpre com todas aquelas atividades que você deixou naquela lista? Ela falou assim, mas Marcelo, você está aqui para trabalhar. Eu peguei e disse assim, sim amor, eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui não para ser o seu escravo, eu não estou aqui para suprir as suas necessidades. Você deve administrar aqui isso aqui melhor. Eu falei, gente... Por incrível que pareça, eu sempre tentei ser muito tranquilo, mas quando eu vejo que uma coisa tá passando do limite, que eu não concordo de maneira nenhuma, eu exponho a minha opinião. Eu não quero saber. Gente, eu tenho uma paciência assim que eu mesmo me surpreendo. Eu passo muito tempo, tanto que eu disse pra vocês no começo do vídeo que isso já veio acontecer no final do meu período de ano social, né? Então, meio que você fica naquela coisa assim, nossa, eu dependo de um visto, então eu tenho que me submeter a fazer tudo. Não é bem assim que funciona, não é assim que deve ser. Não permitam que isso aconteça. Se vocês puderem, se vocês tiverem, né, dispostos a falar que algo não está agradando, falem. Não pensem que vocês são um estrangeiro em um outro país e de que vocês necessitam disso, porque as coisas não funcionam dessa maneira. Voltando de novo pro tema, eu falei pra ela, você faz isso, você acha correto o que você fez, o que você deixou, e daí ela, mas você tá aqui pra trabalhar. Eu disse, sim, amor, eu estou aqui como voluntário. Você sabe qual é o significado da palavra voluntário?
voluntário. Eu falei até em alemão, Freiwilliger. Freiwilliger. Eu não sou o seu funcionário. Eu não estou aqui para suprir esse tipo de necessidade. E daí, nisso, acabou que a gente começou a discutir. Nós discutimos mesmo, assim. Que ela pegou e disse assim, ai, Marcelo, quer saber de uma coisa? Vai pra casa, vai pra casa. Não, 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 não precisa... Eu peguei e disse assim, olha, meu amor, você não sabe o quanto você me faz feliz me mandando pra casa. E eu simplesmente, eu fui pra casa. Eu não trabalhei naquele dia, eu fui. E daí ela levou isso pra chefe geral, e que não sei o que, não sei o que. Gente, esse pessoal, assim, passaram a me ver como um monstro. Eu liguei pra minha organização nesse dia. Falei, não nesse dia, desculpa. Eu liguei pra minha organização já quando isso tudo começou a acontecer. Eu já comecei a relatar de que aquilo não estava me agradando, mas porém que pelo fato de que estava no período já de, parece que as coisas assim, dos vídeos também que eu assisto de relatos de pessoas que fizeram algum tipo de programa que quando o período de visto, de contrato já tá por fim, parece que eles fazem assim, eles terminam de, sabe, quando você de espremer mesmo assim pra eles conseguirem tirarem tudo que você ainda tem pra dar. Então, meio que... Então, tudo bem. Passou essa situação. Eu não voltei mais lá pra trabalhar enquanto ela estivesse lá e tudo. Ia fazer minhas atividades, não tinha contato com ela. Fazia simplesmente, assim, tudo que eu achava que eu deveria fazer, né? E daí, o pessoal da casa voltou e tudo, tava todo mundo lá, até que isso se tornou uma bola de neve, né? A minha chefe tinha ouvido que eu tinha discutido com ela por causa disso, daquilo e etc e tal. Sendo que em um dos dias, né, devido a toda essa situação, uma das pacientes, né, vendo que eu tinha discutido com ela, meio que foi em defesa dela. E essa paciente, ela tem algum tipo de problema psicológico de que, tipo assim, é muito difícil ter contato com ela. E daí, ela meio que se revoltou comigo, essa paciente, eu fui tentar falar com ela e ela viu aquilo assim de maneira agressiva, a paciente viu aquilo de maneira agressiva, se exaltou e começou a gritar pela casa toda, inteira e tal. E daí, meio que isso ficou uma situação muito chata, né? Uma situação que foi somente comigo e ela meio que se expandiu assim de uma maneira alarmante, né? A paciente começou a gritar e aquela coisa e tal, e eu não sabia como lidar com aquela situação. Quando o pessoal voltou de férias, parecia assim que eu tinha tocado o terror, né? De que eu tinha simplesmente tocado o terror. Lembrando, gente, que eu nunca nunca fui contra fazer alguma coisa, nunca neguei, nunca disse não, não vou fazer isso e tal. Sempre fiz tudo, até trabalhos assim que eu não deveria ter feito, que deveria ter contratado técnicos pra isso, que deveriam ter feito pessoas profissionais. Eu fiz, cheguei a fazer isso. E eu não reclamo, nunca reclamei disso. Porém, meio que eu me tornei um vilão naquela situação inteira. E somente uma pessoa que trabalhava lá comigo, que é uma mulher polonesa que eu amo ela de paixão, ela me entendia super, super demais. E ela sabia que essa pessoa também, né, essa mulher, essa dita cuja, que desde o início eu já tinha percebido que ela é uma pessoa estranha, ela sabia que ela não é do bem, que ela não é uma pessoa normal. E ela sempre esteve assim do meu lado, a gente sempre conversou, desabafei muito com ela. Já cheguei a chorar, nossa, no meu ano social, gente, eu chorava muito, assim, de quando acontecia essas coisas. Eu ficava muito, muito, muito mal mesmo. Até que depois disso, desse ocorrido, a chefe geral falou comigo e etc e tal. E meio que aquilo não tava meio que funcionando, mas parece que assim, parece que ela cutucou todo mundo, que todo mundo de uma hora pra outra ficou contra mim, inclusive a minha chefe e o, o pessoal que trabalhava nessa casa, nessa outra casa, né, que é essa de Itacuja, e lá tinha um outro rapaz também que era chefe junto com ela e tal. Tanto que no final das contas, eles pediram, né, que eu trabalhasse mais uns dias lá e tudo. E foi exatamente durante esses dias que eu meio que vi que todo mundo, assim, tava meio que me... Não todo mundo, né, mas que principalmente a chefe de lá, a chefe geral, e outras pessoas estavam meio que abusando da minha boa vontade, dos meus serviços. Quando eles voltaram, a gente sentou pra conversar, né? Conversamos eu, a minha chefe da casa, essa criatura que se tornou chefe da outra casa e a chefe geral. Sentamos no escritório, começamos a conversar, falar sobre a situação do ocorrido e etc e tal. Porém, como eu sabia que isso ia tornar uma situação mais desagradável ainda se eu tivesse dado o meu relato primeiro, eu sabia que ela ia distorcer, ela ia ter a oportunidade, porque a pessoa tão esperta como ela é, se ela me ouvisse falar, ela ia saber sempre exatamente o que eu falei e iria contradizer com aquilo. Então eu disse assim, primeiro eu vou dar
a palavra aqui a nossa queridíssima fulana. Ela começou a falar, dar o relato dela. Tanto que antes dela começar, ela disse assim, não, comece você. Eu falei assim, não, de maneira alguma, o errado aqui não sou eu, então você vai começar. Você pode falar tudo que você falou, tudo que, como você relatou pra ela. Nossa, gente, ela contou uma história, tipo assim, nada a ver. Nada a ver, achando que eu iria só ouvir aquilo e não ia falar nada, né? Falar nada. Nossa, gente, eu, tipo assim, eu dei, assim, um show com ela. Eu falei um monte de coisa, isso não é verdade. Você é uma irresponsável. Você não está apta a fazer esse tipo de serviço. Você não está apta a ser uma diretora de um local, de comandar, de realizar tarefas, de fazer coisas. Você não está apta a estar à frente. Você está no local errado, lideram isso porque não tinha outra pessoa pra dar esse cargo, porque ninguém se ofereceu pra querer esse cargo, então por isso você está nessa posição na qual você chegou hoje. Nossa, gente, eu falei tanta coisa que a minha chefe da casa ficou assim sem palavras. A chefe geral meio que viu que eu fui bem atrevido mesmo por ter exposto mesmo, mas o impressionante de tudo é que mesmo com toda essa situação, ela era capaz de manipular e cegar todo mundo, que ninguém conseguia ver isso. E daí a chefe geral foi, meio que ficou, né, tipo assim, de um lado do outro. Logicamente que eu ainda disse pra eles, eu sou aqui um mero voluntário, eu sei que ninguém vai ficar do meu lado, porque daqui a pouco o meu contrato tá e tchau e benção e acabou. E ela vai continuar aí, vocês precisam mais dela do que de mim. Então pronto, isso é uma coisa, uma escolha de vocês. Eu falei pra elas também. Tanto que nessa situação, a chefe geral chegou pra mim e disse assim: ai, Marcelo, mas eu vou falar com a sua organização, porque meio que não tá dando certo, eu acho que nós não queremos mais e tal, e etc e tal. Nossa, gente, pra mim foi assim, porque depois que eu terminar o ano social, eu iria começar o meu Ausbildung e tal, e eu precisava daquele visto. Eu precisava daquele visto de trabalho pra poder fazer somente a troca, porque senão seria bem complicado pra mim ter que começar tudo do zero e ter que dar entrada em um novo visto. Nossa, gente, pra mim o meu mundo desabou, assim, eu fiquei super mal. Eu disse assim, olha, vocês podem, já em prantos, em lágrimas, eu disse assim, olha, pra mim vocês podem fazer o que vocês quiserem, o que vocês decidam. Só peço, por favor, que se for o caso de eu não ficar mais aqui, eu sei que é difícil pelo fato de eu já estar terminando, eu só peço para que me dê a oportunidade de procurar uma outra coisa pra me fazer, que daí eu troco de local, troco de visto e vou pra esse local até precisar começar o meu. Mas eu peço, por favor, que me contactem. Não façam simplesmente e pronto. E daí ficou por isso, né? Tá tudo bem, tudo. E daí, a partir daí, os dias foram sendo empurrados com a barriga, até que chegou um dia que eu tinha que ajudar eles na casa deles e etc e tal, porque estavam fazendo uma obra lá, alguma coisa, e precisava meio que tirar um material do local e levar um outro material pra cima, e uma coisa bem louca, né? E daí eu cheguei lá e ela disse assim, olha, você vai fazer isso e aquilo, e a chefe geral, tava essa mulher lá, né, tava lá também, e tava esse outro chefe também, que eles se tornaram, né, meio que dois chefes lá nessa casa para poder organizarem bem as tarefas, por terem mais pacientes, e ser uma casa maior e etc e tal, para conciliar bem o trabalho. E daí, nesse dia, quando eu cheguei, parecia. Não, mano, parecia uma piada, assim, não. Tipo, tinha que ser uma piada aquilo. De eu chegar e simplesmente ter uma lista absurda do que fazer. Nessa casa tinham 3 carros. Eles têm 3 carros na casa, inclusive um deles é uma van grande, que estavam estavam podres, eles estavam imundos. Imundos os carros, assim, horríveis. E eles disseram, você vai limpar esse carro, você vai fazer isso, só a parte interna, né? Não é lavar o carro por completo. Você vai limpar esse carro, esse, depois você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai subir esse material lá pra cima. Lá pra cima, quando eu falo, não é subir só o material lá pra cima, assim, uns degraus, não. É lá pra cima, né? Como é o nome daquela parte que se chama embaixo é o Kela, em cima dar não sei o que, né? Que é o sótão, vamos dizer assim, né? Lá em cima tinha que levar esse material. E não era pouco, gente. Não era pouco. Naquele dia eu fiquei assim, eu vou ligar pra minha organização agora, antes de eu começar a limpar os carros, né? Liguei pra minha organização, relatei tudo, mas eles meio que ficam neutros, sabe? Porque pra eles não importa o que você passa, porque todo voluntário vai passar por uma situação que se você choramingar, você não vai conseguir nada, a não ser que você esteja muito disposto mesmo. Quando você vê que uma coisa pra você não é aquilo que você quer logo no começo do seu período de ano social, você já vê, quando vê que aquilo ali vai dar merda,
é melhor procurar, porque quando já tá no final não se pode fazer nada. Não se pode trocar, nenhuma organização vai querer lhe contratar sabendo que você só tem alguns meses ainda com a instituição. Então eles meio que não vão, né, vai ser, não, aguenta um pouquinho e tal, já tá pra acabar. Nossa, gente, eu achando que a organização iria fazer alguma coisa, iria pelo menos entrar em contato com eles, abordar de que a situação não tava boa e etc e tal e tal. Deu em nada, gata. Eu peguei, fiz um vídeo dos carros que estavam imundos. Fiz assim, sabe? Fiz coisas que depois eu levei pra minha organização. Não de uma maneira que, tipo assim, eu quero reclamar porque isso foi assim, assim, assim. Não. Eu mandei pra eles, mostrei a eles pra que eles não cometam o erro novamente de mandar um outro voluntário que sai do seu país pra poder ir trabalhar no local e as pessoas comecem a utilizar eles de uma maneira, né, incorreta, né? Achando que tá ali pra suprir todas as necessidades, mão de obra barata e boa e tal, porque não é generalizando, mas tem locais que eles mesmos não se dão muito trabalho de fazer certas coisas. Por isso que você vai ouvir muito falar de estrangeiro que quando você tá trabalhando no local, principalmente quando você é estudante ou voluntário, muitos deles que são contratados fixos colocam um atestado, não querem trabalhar, não estão se sentindo dispostos e querem fazer sempre o que não é demais, né? Não querem darem muito esforço, fazer muito esforço, muito trabalho. Enfim, filmei, fiz todo o meu trabalho que tinha que fazer naquele dia e, gente, foi assim. Tanto que quando eu tava perto de terminar, eu fiz um acordo com minha chefe. Eu disse assim, olha, eu vou terminar aqui em julho, mas eu vou trabalhar semanas seguidas, que é pra me pegar todos os meus dias de folgas de uma vez antes de terminar. Tanto que eu fui, eu acho que 20 dias antes, porque eu acumulei todos esses dias e não quis ficar. E ela foi super de boa de ter aceitado isso e tudo. A organização, gente, é maravilhosa. Não é que... E o bom de tudo é que meses depois do ocorrido lá, que eu já tinha terminado, que eu já tinha começado o meu Ausbildung, já tinha ido pra uma outra cidade, etc e tal, meses depois, essa dita cuja foi demitida, né? Ela foi demitida, que finalmente eles enxergaram de que que ela não estava fazendo um bom trabalho, de que não estava dando certo e de que ela estava transformando aquilo tudo numa merda, né? Eles viram porque os pacientes começaram a reclamar dela. Não estavam mais conseguindo, né? Não estava dando. Os pacientes precisaram reclamar dela para que eles conseguissem enxergar de que ela estava fazendo merda ali dentro. Enfim, né? Essa foi uma de várias situações que eu passei com essa senhora, né? Que eu nem sei, nem tenho mais contato com ela, não sei por onde é que ela anda, não sei se ela voltou pra cidade dela, pra família dela e etc. Também não me interessa, espero que esteja numa boa, que tenha encontrado um bom trabalho e que lá suportem ela, enfim. E é isso, gente, eu meio que quis vir contar aqui, esse foi um dos vários, né, acontecimentos de que eu tive com ela, com essa pessoa, que não foi... Tem nada a ver com a organização, não tem nada a ver com o meu ano social. Meu ano social foi maravilhoso, eu tive momentos inesquecíveis lá. Os pacientes são uns amores, que eu sinto muita saudade também, que o que mais vai lhe fazer sentir saudade, mais vai lhe fazer sentir falta, não são as pessoas que você vai estar trabalhando, são os pacientes, gente. São pessoas assim que eu sei que eles vão ser gratos por vocês a vida inteira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Apareceu, ok. E eu tenho outros relatinhos agora e tal. Tenho outros relatos a respeito do meu ano social. Tenho relatos, né, do meu Ausbildung, do onde eu tô fazendo agora, que vocês devem saber, porque eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui de que eu estou fazendo hotelaria. E vocês sabem que em hotéis acontece de tudo, né? E de lá pra cá, desde que eu comecei pra cá, já tem acontecido bem muitas loucuras. Se vocês quiserem saber mais, deixem aqui nos comentários. Se estão interessados para saber sobre a minha experiência na hotelaria, deixa aqui nos comentários, deixa um like, fala lá, vai na minha página no Instagram, deixa dicas de vídeos, falem, né, a respeito de experiências de vocês também que já fizeram um ano social, que estão fazendo um Ausbildung e etc. aqui nos comentários. E é isso, gente. Vamos interagir mais lá no Instagram. Deixem dicas de vídeos do que vocês querem ver por aqui, que aí eu vou tentar voltar mais vezes aqui pra falar pra vocês um pouco mais de experiências de ano social, de Ausbildung, com os alemães, na rua, na praça, em tudo em geral. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e um grande beijo.